Boa noite. Amém. O pastor Sávio esteve de manhã cedo pregando ali na comunidade batista de Itaboraí, e já sabendo desse compromisso, né? E o pastor Exaltino também estava com ele, e ele pediu para hoje eu estar falando. Eu sempre confesso que eu prefiro estar com o violãozinho aqui, né, cantando e tudo mais, mas é sempre um prazer estar falando do amor de Deus através da sua palavra. E aí eu perguntei ao pastor Sávio, tem coisa que a gente, é melhor não perguntar, né? E como a gente está falando sobre perguntas, e a série que a gente está estudando é sobre isso, e eu perguntei ao pastor Sávio, quando você faz o sermão lá, quantas páginas você costuma usar, né? E a resposta dele me deixou preocupado, né? Eu acho que vocês também vão ficar, porque ele falou só, eu uso de 2 a 3 páginas mais ou menos. E o meu tem 9. Então vocês vão ficar preocupados, né? Mas pode ficar tranquilo, porque como eu estou ficando já assim, ruim da vista e tudo mais, eu boto fonte 16, né? Então fica aquele letrão assim, para eu poder não me perder aqui. Mas que Deus nos abençoe nessa noite. Eu sei que os irmãos já vêm sendo abençoados com essa série de mensagens que tem como tema perguntas de Jesus, questões para o mundo sem respostas. E essa é a terceira mensagem. E eu queria só lembrar um pouquinho do que a gente viu semana passada, que foi baseado no texto de Lucas 6, de 46 a 49. E o texto diz, um pedacinho do trecho, a pergunta foi a seguinte: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? E trouxe para a nossa vida uma reflexão sobre onde a nossa vida está fundamentada. Pois às vezes dizemos Senhor, Senhor, e as nossas ações e as nossas atitudes, às vezes elas não condizem com aquilo que a gente fala. Ou mesmo aparentemente, até parece que condiz, mas no fundo não condiz. Porque a gente também aprendeu semana passada que Deus olha para o nosso coração, olha para a nossa intenção. Em Mateus 15, 7 e 8 vai dizer que honramos a Deus com os lábios, mas o nosso coração está distante dele. E eu lembro que o pastor Sávio fez uma comparação, ou citou que no Antigo Testamento, a lei de Moisés, a lei diz simplesmente para a gente não matar, não ser um homicida. E Jesus vai dizer, já no Novo Testamento, que se tão somente você olhar para o seu irmão e se irar contra ele, você já cometeu assassinato no seu coração. E eu comentei de manhã cedo, vou comentar de noite novamente, que nós tivemos uma série sobre isso, nós falamos uma vez sobre isso, que se você tão somente se irar contra o seu irmão, ficar com raiva do seu irmão, você já cometeu assassinato. Teve um amigo meu que estava de manhã e está de noite de novo, né? Ele disse que acabou o culto, ele veio e falou assim, olha, eu vou me entregar na delegacia. Porque nós somos assim, nós pecamos a cada instante, e Deus é aquele que olha para o nosso coração. E por mais que às vezes a gente diga, Senhor, Senhor, e às vezes aparentemente as nossas ações, as nossas atitudes parecem que condizem com o nosso discurso, mas Deus é aquele que olha para o nosso coração. E foi frisado aonde está fundamentada a nossa vida. Nós cantamos aqui a música Eu Vou Construir, e a música diz que eu vou construir a minha vida em Ti, Tu és o meu fundamento. E nós aprendemos sobre isso na semana passada. Muitos dizem Senhor, Senhor, e as suas ações e as suas atitudes realmente não condiz. E essa pergunta foi dirigida para um grupo de crentes. E a pergunta de hoje, que daqui a pouquinho a gente vai estar revelando aí quem é esse personagem de hoje, e quando eu estava conversando com o pastor Sávio, ele perguntou, qual pergunta você quer usar? E me veio de cara essa pergunta, assim, na mente, assim, é essa. E é uma pergunta dirigida também para uma pessoa que estava do lado de Jesus, que andou com Jesus, durante todo o seu ministério esteve com ele. E Jesus faz uma pergunta tão simples e tão óbvia para essa pessoa. Vamos ler o texto, vamos revelar aí quem é esse personagem de hoje, qual é a pergunta. João 21, de 15 a 19. O texto ele vai ser projetado, mas você pode abrir sua Bíblia ou abrir o seu aplicativo e poder acompanhar. Nós vamos citar outros textos, se você quiser estar
conferindo também, é legal. João 21, de 15 a 19. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Cuide dos meus cordeiros. E Jesus voltou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por lhe ter perguntado pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Jesus lhe disse: Cuida das minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, te vestias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te vestirá e te levará para onde não queres ir. Com isso, ele se referiu ao tipo de morte com que Pedro glorificaria a Deus. E, havendo dito essas coisas, ordenou-lhe: segue-me. Vamos orar? Feche teus olhos. Deus, queremos pedir e suplicar ao Senhor que teu Santo Espírito fale aos nossos corações. Cremos, ó Deus, que a tua palavra, ela, de maneira nenhuma, ela volta sozinha, mas antes ela cumpre aquilo que o Senhor quer. E te quer suplicar ao Senhor, humildemente, pedir ao Senhor que, de um modo muito especial, o Senhor fale aos nossos corações, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, eu disse que era uma pergunta bem simples, né? Jesus vira para Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? Eu poderia, de repente, perguntar aqui: quantos amam a Cristo aqui? Certamente todo mundo levantaria a sua mão. Mas eu queria, antes de entrar nessa pergunta, Pedro, tu me amas? Eu queria voltar um pouquinho e lembrar junto com vocês de quem era Pedro. Quem era esse camarada? Quem era essa pessoa que Jesus fez essa pergunta? Tem toda uma história até chegar a essa pergunta aqui. E a gente vai estar entendendo por quê. Pedro, ele era um pescador, né? E Jesus, quando tem um primeiro encontro com ele, chama para ele ser pescador de almas. E Pedro segue Jesus imediatamente. Em João 1,42, Jesus disse para ele: Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Ele foi aquele que em Mateus 16 faz a seguinte afirmação, que nós cantamos hoje mais cedo aqui: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E na ocasião, Jesus disse para ele: olha, não foi outra pessoa que te revelou isso, a não ser o próprio Deus. E Igor estava no início da ministração do louvor aqui, ele citou esse texto e citou a situação que se encontrava ali. Jesus vira para os discípulos e fala: estão falando que eu sou um profeta, estão dizendo que eu sou Jeremias, estão dizendo que eu sou João Batista, e vocês? Que dizeis que eu sou? E aí a gente começa a entender um pouquinho dessa característica de Pedro, um pouquinho da sua personalidade, porque Pedro é aquele camarada que sempre toma iniciativa, ele é sempre o primeiro a falar, e assim, de um modo muito natural, ele assume assim a liderança, de certo modo, ali dos discípulos, e ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: olha, foi o próprio Deus que te revelou isso aí. Pedro foi aquele também que, depois de um duro discurso de Jesus, e aí Jesus fez um discurso duro e várias pessoas se ausentaram. Semana passada, né, a gente teve aqui um duro discurso, não sei quantos tiveram aqui semana passada, e a gente vê que o pastor Sávio está seguindo a risca ali. Jesus foi duro no discurso e muitas pessoas se afastaram. Eu acho que depois do discurso, acho que ninguém foi embora. Acho que está todo mundo aqui. Glória a Deus. Quando Jesus fez esse duro discurso, várias pessoas saíram, se afastaram. E no versículo 67 do capítulo 6 de João, Jesus vira para os discípulos e também faz uma pergunta: vós também quereis retirar-vos? Jesus vira para os discípulos e pergunta: olha, todos me abandonaram, muitos saíram, e vocês? Vocês também vão me abandonar? E no versículo 68, do capítulo 6 de João, mais uma vez, primeiro Pedro, ele vira e fala:
Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. E a gente vai começando a entender como é que era esse Pedro, como é que era essa pessoa que precisava passar por um tratamento de Jesus. E ele levou 3 anos ali durante o ministério de Jesus aprendendo com ele. Mas Pedro não era uma pessoa fácil. Em Mateus 26, 33 e 35, Pedro vai fazer uma afirmação que vai marcar a sua vida. E tem tudo a ver com a pergunta de hoje. E eu queria ler, esse texto vai ser projetado. Mateus 26, de 31 a 35, vocês podem somente acompanhar. E o texto diz o seguinte, Mateus 26, de 31 a 35. Então Jesus lhes disse, esta noite todos vós desertareis, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Todavia, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Observa que durante várias vezes Jesus falou que era necessário que ele morresse e que ressuscitasse. Por várias vezes Jesus disse isso. Mas Pedro respondeu-lhe. Mais uma vez, Pedro, primeiro, toma iniciativa. Ainda que todos desertem, eu nunca desertarei. Jesus lhe disse, em verdade te digo que esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Pedro lhe respondeu, ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Mas Pedro foi o primeiro. Pedro era essa pessoa. Ele era uma pessoa de temperamento forte, muito confiante de si mesmo. E esse era o problema dele, um dos problemas dele. Ele confiava em suas próprias forças. E isso pode sim parecer muito familiar para mim e para você. Às vezes achamos que por nossa própria força a gente consegue fazer isso ou consegue fazer aquilo. A gente não compreende que toda a nossa força, ela vem de Deus. E que precisamos depositar sobre Ele todas as coisas. Fundamentar nele todas as coisas. Mas Pedro era muito altivo. E eu, pensando sobre isso, eu lembrei de uma situação minha. Em determinada época da minha vida, e era sempre de manhã cedo, assim, eu acordava e cometia um determinado pecado. E era sempre o mesmo. E uma vez eu quis fazer uma oração, pedindo a Deus para que eu pudesse ser uma pessoa melhor. Mais uma vez a questão da fundamentação. Eu achei que eu poderia ser uma pessoa melhor apenas por minhas forças. Eu pensei assim, não é possível, todo dia eu peco a mesma coisa. Eu preciso ser uma pessoa melhor. Mas eu não fundamentei em Cristo isso. E no outro dia de manhã cedo, o que aconteceu? Pequei a mesma coisa. Deve ter sido um pouco parecido com Pedro, assim, né? Na hora que eu pequei, eu lembrei, poxa, eu falei, eu não soube fundamentar o meu pedido a Deus, ou o meu pedido de perdão a Deus. Pedro, ele era impetuoso, mutável, inconstante, tremendamente variável, e ele cultivava uma ilusão a respeito de si próprio. Um outro episódio de Pedro, que vai mostrar um pouco do seu temperamento, se dá lá no Getsemane, quando Jesus se retira para poder orar, e ele chama alguns discípulos, em determinado momento ele se afasta daqueles discípulos, fala assim, eu vou ali no cantinho, eu vou ali orar, mas vocês continuem orando, e Jesus vai orar em momento de aflição ali, porque era chegada a hora dele, era chegada a hora da profecia se cumprir, e quando ele volta para os discípulos estão ali dormindo, inclusive Pedro. E a história vai continuar e vai dizer que Judas chega, e Judas dá um beijo em Jesus, e logo em seguida o soldado segura e prende Jesus, e Pedro pega da espada e arranca a orelha do soldado. Isso foi um pouco depois de Pedro dizer que não negaria, que morreria por ele se fosse necessário. E aqui, não está escrito na Bíblia isso, mas me veio uma coisa na minha mente, assim, quando Pedro se encheu de si, puxou a espada daquela pessoa e arrancou a orelha daquele soldado, foi como se Pedro estivesse dizendo, e não está na Bíblia não, tá? Só eu que estou imaginando aqui, não falei que eu daria a vida por ele? Segurar o mestre, eu fui lá e arranquei logo a orelha, se deixasse eu arrancava a cabeça. Pedro era essa pessoa. Jesus já sabia do seu temperamento e de tudo que Pedro faria durante todo o ministério de Jesus aqui na terra. Mas sabia também que seu caráter seria tratado durante esse período.
e que Pedro era fundamental. Mais lá na frente a gente vai compreender tudo isso. O início da igreja. A gente sabe que Pedro foi fundamental nos planos do Senhor. Mas ele precisava ser tratado, o caráter dele precisava ser forjado. Ele precisava reconhecer que ele precisava se esvaziar de si. Ele precisava entender que a força que ele achava ter, na realidade ele não tinha, que ele era um miserável. Ele precisava passar por um processo doloroso para ele poder aprender isso. Isso nos revela que é necessário que passemos por muitas coisas durante a nossa peregrinação aqui na Terra. Passamos por dificuldades e às vezes não entendemos os motivos e questionamos: por que comigo? Por que dessa forma? Por que tem que ser eu? Achamos que não merecemos passar por isso ou por aquilo, por acharmos que somos bons demais. Lembra do campo das intenções? Deus olha o coração. A Bíblia vai dizer que naquele grande dia a pessoa vai chegar para Jesus: olha, em seu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu profetizei, eu cantei no louvor, eu cheguei cedo, arrumei a igreja, eu ia entregar folheto na praia, eu participava do projeto verão, eu fazia e acontecia. E o Senhor vai dizer: não te conheço. Simplesmente porque Deus olha para o nosso coração. E é onde está fundamentada, onde está fundamentado tudo aquilo que a gente faz. Se não for em Cristo, vai ser vazio. E Pedro era mais ou menos assim. Ele achava que por ele as coisas iam acontecer. Só que ele precisava passar por um processo doloroso para que ele compreendesse o que Jesus estava querendo fazer através da vida dele. Achamos que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é para massagear o nosso ego. E que Deus não pode permitir que eu passe por determinada dificuldade. A gente lê Romanos 12, 2, principalmente essa partezinha final do versículo, e a gente, para experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a gente acha que isso sai para massagear o nosso ego, para deixar a gente bem na fita. Mas eu lembro que, assistindo um pedaço do canal lá do pastor Marquito, até que já esteve com a gente aqui, Marquito Lopes, ele tem um canal no YouTube e ele estava falando sobre esse versículo. E uma coisa que a gente lê e não para poder compreender: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para o reino. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para o reino. E por mais que a gente passe por dificuldade, a gente precisa compreender isso. Que por vezes, quando passamos por dificuldade, a gente vai ver que Pedro vai sofrer profundamente daqui a pouco. Mas era necessário que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se cumprisse através da vida dele. Esse momento em que Pedro diz que jamais abandonaria o Senhor, isso ainda em Mateus 26, que morreria por ele, foi muito importante em sua vida. Mais à frente, ainda nesse mesmo capítulo de Mateus, dos versículos 69 até o versículo 75, Pedro nega a Jesus 3 vezes, como Jesus havia falado anteriormente. Em seguida, o galo canta e ele se lembra das palavras de Jesus e ele chora amargamente. Aqui é o momento do tratamento dele. Momento difícil para Pedro, mas porém necessário. E aqui me veio uma coisa à mente aqui nesse momento. Pedro e Jesus, de certo modo, os dois traíram a Jesus ali. Porque Pedro havia falado que morreria por ele, que jamais o abandonaria. Mas quando Jesus é preso e Pedro fica em volta ali daquela situação, passa uma pessoa e fala assim: olha, você é um deles, eu te vi com eles. Pedro: não, eu não tenho parte com eles. E mais à frente encontrou uma outra pessoa: olha, você é um deles, você se parece com eles. E Pedro disse: não, não sou eu, você está enganado. E uma terceira vez, uma outra pessoa: olha, é você. E ele disse: não sou eu. E imediatamente o galo canta. E ele naquele momento se recorda da palavra de Jesus. É uma forma de trair também. E aí me veio uma coisa na mente: qual foi a diferença de Judas para Pedro? Em Mateus 27, 3, vai dizer que Judas sentiu remorso. E Pedro, quando
ouve o galo cantar, ele chora amargamente e se arrepende. Remorso é diferente de arrependimento. Lucas, ele tem, narrando o mesmo episódio, ele usa uma palavra aqui que é fundamental para a gente entender que Pedro se arrepende e não tem remorso. Ele se arrepende amargamente e chora. Lucas 22:61 também vai ser projetado, diz o seguinte: então o Senhor, virando-se, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe havia falado. Lucas vai dizer que Jesus olhou para Pedro na hora que ele negou ele a terceira vez, na hora que o galo canta. Em Romanos 2:4, vai dizer o seguinte: naquele olhar estava toda a bondade de Deus, e é esta bondade que nos conduz ao arrependimento. Quando Jesus, ele olha para Pedro, ele não olha como se pegasse 5 pedras nas mãos não, mas ele olha com um olhar bondoso, amoroso. E naquele momento há um arrependimento. Naquele momento Pedro foi tratado. Pedro compreendeu que não era pela força dele. Eu disse para o Senhor que eu morreria por ele, eu acabei de negar. No fundo, eu não tenho força. No fundo, eu não consigo. É exatamente assim que eu e você precisamos nos sentir diante de qualquer situação da nossa vida. Eu não posso. Eu não consigo. Eu, por mim mesmo, não consigo ser uma pessoa melhor. Porque eu nasci separado de Deus, eu nasci pecador. Eu nasci com a tendência de fazer o que é errado. Eu disse que todo dia eu acordava. Eu pegava meu carro e a primeira pessoa que me fechava, eu já... Oi, amoroso, bondoso. Não, eu mirava no meu coração. E eu falei, eu não posso ser assim, eu preciso ser uma pessoa melhor. Só que eu achava que eu ia ser uma pessoa melhor por mim mesmo. Pedro aqui nesse momento ele entende que ele não consegue. E eu e você precisamos entender que nós também não conseguimos. Eu não tenho dúvidas que Pedro desmanchou-se em arrependimento e o seu quebrantamento começou nesse momento, com um olhar de amor do próprio Jesus. Talvez você consiga compreender o que eu estou querendo dizer. Talvez você já tenha passado por isso. E às vezes quando a gente peca, não sei vocês, vou dizer por mim, e quando a gente peca 1, 2, 3, a mesma coisa, a gente fica até com vergonha de pedir perdão. A gente fica até com vergonha, poxa, de novo. Vou falar de novo, pedir de novo perdão a Jesus. Não sei se acontece com você, comigo que acontece. E nessa oração que eu fiz nesse dia, eu falei, não, eu estou até com vergonha, mas eu vou falar com Deus. Mas eu achei que ia ser por minha força. A questão é, quando eu peco, quando eu erro, e a gente faz isso quase toda hora, né? Eu sinto remorso ou eu sinto arrependimento? Ou eu me arrependo de verdade? Já que a série é sobre perguntas, essa é uma boa pergunta para mim e para você. Quando eu peco, eu sinto remorso ou eu sinto arrependimento? Então a gente já conheceu um pouco do que era Pedro, antes desse encontro que Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? A gente já viu que ele era essa pessoa impetuosa, essa pessoa que tomava a frente de tudo, se achava cheio de si. Eu quero falar agora sobre esse momento que Jesus encontra Pedro e faz essa pergunta para ele. Antes, um pouquinho, Pedro tinha decidido pescar. Nós lemos João 21, a partir do versículo 15. Mas lá, começa no versículo 1, vai dizer que Pedro foi pescar e alguns discípulos resolveram ir com eles. Eles passaram a noite toda pescando, não pegaram nada. E aí o dia já estava amanhecendo, bem cedinho, e tinha uma pessoa na praia e vira para eles e fala assim, e aí, pegaram alguma coisa? E os discípulos responderam, não pegamos nada. Ó, joga a rede do outro lado. E quando eles fizeram isso, eles pescaram 153 grandes peixes. Só que nesse momento, João, aquele camarada que era um aconchego ali de Jesus, gostava de botar a cabeça ali, tinha uma intimidade com Jesus, gostava de ficar pertinho dele.
João, ele vira, olha, é o Senhor. Pedro, ele estava nesse momento, estava despido. Pescador, no mar, estava despido. Ele amarra uma túnica na cintura. Olha Pedro de novo aí. O primeiro a tomar a iniciativa. Se joga no mar e vai nadando até a areia da praia ali. E Jesus já está ali com um pão e com alguns peixes na brasa. E Jesus vira para ele e fala assim, pega mais alguns peixes, traz para cá. E eles fazem ali uma refeição. E após essa refeição, é que Jesus já fazia essa pergunta para Pedro. Isso também não está escrito na Bíblia, mas eu imagino que Jesus deu um abraço no Pedro assim, e foi caminhando na orla, na beira da praia ali. Parecia uma pergunta que teria uma resposta fácil e óbvia. E além disso, Jesus pergunta a mesma coisa 3 vezes, a mesma coisa. Será que Jesus pergunta a mesma coisa 3 vezes para Pedro? Estranho isso. E aí a gente lendo o texto, no português não dá para saber o que está por trás da pergunta. No original grego que João emprega no texto, ele usa, Pedro, tu me amas, esse amor, a palavra ágape, que é o amor mais sublime e elevado, um amor sacrificial, que se doaria até a morte se fosse necessário. Mas não foi esse mesmo amor que Pedro disse lá atrás, em Mateus 26, que se preciso for, ele morreria pelo Senhor? Foi o que Pedro disse. E Jesus pergunta para ele, Pedro, tu me amas o amor ágape? Tu me amas com o amor sacrificial que está disposto a morrer por mim? Nas 2 primeiras vezes, João ele emprega o mesmo tipo de pergunta, o mesmo tipo de amor, o amor ágape. Pedro, tu me amas ágape? Só que na resposta de Pedro, ele responde com um amor filéu, que é um amor humano, um amor de amizade. E é como se fosse mais ou menos assim, Pedro, tu me amas ágape? Tu me amas com amor sacrificial? E Pedro responde, Senhor, eu te amo com amor filéu, eu te amo como amigo. Pedro não queria mais dizer para ele. Pedro tinha recebido um tratamento lá atrás. E ele já tinha aprendido que ele por si só não conseguiria amar a Cristo com um amor sacrificial. E por 2 vezes isso acontece. Tu me amas ágape? Senhor, eu te amo filéu. Pedro, tu me amas com amor sacrificial? Senhor, eu te amo só como amigo. Aí que está a diferença. A 3ª vez que Jesus pergunta, João percebeu que o amor que Jesus pergunta a 3ª vez é o amor filéu e não mais o ágape. Como se fosse, Pedro, você me ama filéu? Pedro, você me ama como amigo? Na 3ª vez Jesus faz essa pergunta. E Pedro diz, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu só consigo te amar como amigo. E vai dizer a palavra que Pedro se entristeceu profundamente. Agora é como se Jesus estivesse perguntando, então quer dizer que você só tem esse tipo de amor que não está disposto a morrer por mim? Diz-nos João no seu relato que Pedro se entristeceu, não por Jesus ter feito a pergunta 3 vezes, mas por na 3ª vez ter mudado o tipo de pergunta. Aí então se dá o quebrantamento total de Pedro, e ele admite, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu só consigo te amar como um amigo. O que Pedro está dizendo é, Senhor, tu sabes todas as coisas, eu vivia enganado a meu respeito, e pensava que em mim havia amor por ti, até para morrer, se fosse necessário. Mas na hora H, eu pulei fora. Eu tive medo, eu fraquejei. Só tenho esse amor finito e limitado. Descubro que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Só tenho o querer amar-te. Aqui a gente percebe que Pedro compreendeu
que a força não vinha dele, mas vinha do próprio Senhor. E provavelmente tudo vem à tona, tudo vem à mente. Quando Pedro diz que tu és o Cristo, filho de Deus vivo, quando Jesus disse, olha, não foi você, foi o próprio Deus que falou através da sua vida. E ele foi juntando tudo, montando o quebra-cabeça, e ele percebeu. Aqui se dá o quebrantamento total dele. E ele compreende que a força não vem dele. E que ele só consegue através do Senhor. Que ele precisava fundamentar toda a sua vida em Cristo. Será que ao ouvir isso, Jesus te descarta de Pedro imediatamente? Já que você me ama só como amigo, cara, então eu não quero parte contigo. Pelo contrário. Pois era exatamente neste ponto que ele esperava ver Pedro chegar. E então ele afirma, apacenta as minhas ovelhas. Em outras palavras, Jesus está dizendo, agora você está pronto, pois sua confiança não estará mais em você, mas em mim, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Nos versículos 18 e 19, desse mesmo texto de João 21, que nós lemos, Jesus faria uma menção de como seria a morte de Pedro, e ela seria de forma sacrificial. Seria através do amor ágape, um amor que está disposto a morrer pelo Senhor. A Bíblia não vai narrar exatamente isso, mas segundo tradições e segundo essa própria fala de Jesus, a história vai dizer que ele morreu crucificado, só que ele não quis morrer como Jesus, ele quis morrer de cabeça para baixo, crucificado na cruz, porque ele não se achava digno. Pedro havia aprendido uma lição, foi doloroso, mas ele aprendeu a lição. E isso é uma lição para mim e para você, porque às vezes a gente não entende porque a gente precisa passar por determinada coisa. No meio do olho do furacão, no meio da tempestade, às vezes a gente não consegue compreender algumas coisas que acontecem com a gente. Mas se você procura fundamentar a sua vida em Cristo, sabendo que a sua vida está no controle dele, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus vai se cumprir na sua vida. E Deus será glorificado. Eu sei que às vezes é difícil, e principalmente quando a gente está vivendo uma situação, é difícil no meio dela, olhar e falar tudo isso. Mas é necessário que Deus trate a nossa vida. Trate a mim e trate você. E ainda no versículo 25, vai dizer que Jesus realizou muitas outras coisas, que se fossem escritas, não teria livro suficiente para relatar tudo que Jesus fez durante o seu ministério aqui. Falamos um pouco de Pedro antes desse encontro, falamos o que aconteceu durante esse encontro. E depois? Como é que foi a vida de Pedro? Agora que ele aprendeu, agora que ele compreendeu, agora que Jesus tratou o coração dele, tratou o caráter dele. Em Atos 2, Pedro ele faz um discurso e aproximadamente 3.000 pessoas se convertem. E aqui em Atos 2 se dá o início da igreja, onde essas pessoas se convertem, eles começam a se reunir como igreja, onde eles têm tudo em comum. Aqueles que tinham mais, vendiam suas propriedades, repartiam com quem não tinha. Ali começa a igreja. A partir da descida do Espírito Santo, o discurso de Pedro. E Pedro começa a exercer o seu ministério depois desse momento de transformação. No capítulo 3, Pedro e João curam um aleijado que ficava à porta do templo ali por tempo já. Ainda no capítulo 3 de Atos, ele começa a fazer um outro discurso. E por conta desse discurso, já no capítulo 4, aproximadamente 5.000 pessoas se convertem. No capítulo 5, versículo 15, vai ser projetado, vai dizer o seguinte: a ponto de os doentes serem levados para Jus e colocados em leitos e macas, para que quando Pedro passasse, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles para que fossem curados. E aqui começa um negócio assim extraordinário, porque Pedro começa a ter uma porção de pessoas seguindo ele também. E o que eu estou querendo dizer com isso? Que Pedro virou um popstar, que Pedro virou ainda muito mais altivo, que Pedro estava ainda muito dono de si. Pedro, ele aprendeu a lição.
E quando ele viu que aquilo estava acontecendo, as pessoas estavam atribuindo todos aqueles milagres, aquelas coisas a ele. E estava ali uma multidão seguindo ele, inclusive aquele aleijado. Ele vai falar uma coisa tremenda aqui. Ele de fato aprendeu a lição. Atos 3, 12 a 16. Esse texto também vai ser projetado. Pedro estava percebendo que todo mundo estava atribuindo todas aquelas coisas para ele. Ele vai dizer o seguinte: vendo isso, Pedro disse ao povo: homens israelitas, por que vos admirais a respeito disso? Por que ficais olhando para nós como se o tivéssemos feito andar por nosso próprio poder ou religiosidade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem entregastes e diante de Pilatos negaste, quando este havia resolvido soltá-lo. Mas vós negastes o santo e justo, e pedistes que um homicida fosse libertado. Mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, e somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, olha que interessante que Pedro fala, pela fé no nome de Jesus, este nome deu forças a este homem, que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por meio dele, deu a este homem a saúde perfeita, diante de todos vós. Aqui era o momento de Pedro se valer de toda a sua autoconfiança, se ele não tivesse aprendido a lição. Estava todo mundo atribuindo todas aquelas coisas a ele. E ele fala, ele tem esse discurso. Por que está olhando para nós como se nós fizéssemos alguma coisa? Sendo que foi o próprio Jesus que fez tudo isso. Pedro tinha aprendido a lição. Pedro entendeu de fato. Ele não virou nenhum popstar, mas alguém que entendeu que é uma pessoa miserável e carente da graça e do amor de Deus. Como eu e como você. Carente dessa graça. Nascemos separados desse amor. Mas Jesus veio na nossa direção. Jesus olhou para mim e olhou para você, e Ele tomou a iniciativa. E Ele veio nos encontrar. E Ele veio cumprir o que só Ele podia fazer. Nada que eu possa fazer vai me fazer justo. Nada que eu possa fazer vai me levar de volta para Deus. Somente o sacrifício de Jesus, voluntário, sacrificial por mim e por você. Pedro compreendeu o Evangelho, onde não há o que se faça, por melhor das intenções que a gente tenha. Vamos lembrar que Deus olha as nossas intenções, e se as nossas intenções não são bem fundamentadas, não vale de nada. Não há nada que a gente possa fazer que vá atrair o favor de Deus, mas que somente através do amor sacrificial de Cristo, o amor ágape, é que podemos ser reconciliados com Deus, é que podemos ser justificados. Flávio, tu me amas? Tu me amas com amor ágape? Que Deus nos abençoe e continue a falar o teu coração.